Hoje a gente vai falar sobre como os nossos pensamentos negativos, esses pensamentos que a gente comentou nos outros vídeos, como que eles afetam diretamente a nossa autoestima e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça. E no final desse vídeo, assim como nos outros vídeos também, vai ter um exercício aqui para tu colocar esse conhecimento em prática. A nossa autoestima, ela tá diretamente ligada com o que a gente pensa. Tem outros vídeos aqui do canal que eu comento sobre isso e sempre que a gente fala sobre autoestima, a gente acaba indo um pouco para esse lado dos pensamentos também, porque boa parte da nossa autoestima é construída a partir desses pensamentos que a gente tem sobre a gente. E quando tu tem muito pensamento negativo, por consequência, a tua autoestima vai ser mais baixa. Imagina que a tua autoestima é como se fosse uma plantinha. Para essa plantinha crescer bem, para ela crescer feliz, para ela crescer saudável, tu precisa regar ela todos os dias. Todo pensamento que tu tem sobre ti mesmo é como se fosse uma gotinha de água que tu vai colocar nessa planta. E se tu tá ali todo dia regando essa planta com pensamentos do tipo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim, essa plantinha ela vai murchando com esses pensamentos, porque essas gotinhas de água que tu tá dando ali não são gotinhas com qualidade. Agora, se tu tá dando pra essa plantinha aí uma água que ela é melhor, que ela tá ali bem tratada, bem limpinha, se tu tá alimentando pra essa plantinha ali uns pensamentos do tipo, eu consigo fazer as coisas, eu posso não ser a melhor, mas eu tô aprendendo, eu tenho valor mesmo que eu cometa erros, os esforços que eu estou fazendo são válidos. Se tu tá alimentando a tua autoestima com um conteúdo de qualidade, ela vai crescendo, ela vai florescendo, ela se fortalece. O problema é que a maioria de nós não aprendeu a regar nossa plantinha da autoestima como ela deveria ser regada. A gente não aprendeu a desenvolver a nossa autoestima tão bem. Tanto que tem algumas pessoas que às vezes têm a autoestima mais elevada e tem pessoas que veem isso como algo negativo, né? Ah, essa pessoa tá se achando, ela acha que ela é melhor. E às vezes não é isso. Às vezes a pessoa só tá conseguindo realmente reconhecer o que ela tem de bom nela. Mas a gente é muito acostumado a puxar pro lado do negativo, de ver os nossos defeitos, nossos pontos negativos, as coisas que a gente ainda tem pra aprender, e a gente não foca tanto no que a gente já tem de bom. A voz que a gente mais ouve ao longo da vida é a nossa própria voz. E quando essa voz tá trazendo ali uma crítica constante, a nossa autoestima vai ficando frágil. Se tu tá sempre te colocando ali, né, esses pensamentos negativos, falando que tu não consegue dar conta, que tu não tem capacidade, que tu é um fracasso, pode não parecer, mas quando tu vai falando isso pra ti mesmo, tu acaba meio que fazendo com que aquilo se torne realidade também. Tem até um termo que a gente usa assim na TCC, né, a teoria cognitiva comportamental, que fala sobre profecia autorrealizável. Então, o que é isso, né? A profecia autorrealizável é basicamente quando tu fica falando uma coisa, tu fica alimentando aquilo, que aquilo acaba se tornando realidade. Se a gente for pensar no contexto aqui de um relacionamento, tu fica sempre com aquele pensamento de que, ai, meu namorado vai terminar comigo. Mesmo o relacionamento estando bem, né, não tendo nada acontecendo, nada que te faça acreditar que isso vai acontecer. Só que esse pensamento que tu fica colocando ali de, ele vai terminar comigo, ele vai terminar, eu preciso me cuidar. Esse pensamento, ele vai te influenciando e fazendo com que tu aja de alguma forma que acabe realmente afetando o relacionamento. Então, como tu fica com esse medo da pessoa terminar contigo, tu começa a super vigiar ela, a tratar ela de uma forma diferente, a arrumar problema dentro do relacionamento, e uma hora o teu namorado realmente vai lá e termina contigo. Aí tu pensa, viu? Eu sabia que ele ia terminar comigo. Só que a gente chama isso de profecia autorrealizável porque o pensamento que tu teve influenciou como que tu tava agindo e fez com que aquilo acontecesse. Não que aquilo ia realmente acontecer logo do início, mas a forma como que tu lidou com essa situação fez com que ela acontecesse. E com a nossa autoestima, no geral, não é diferente. Se a gente fica colocando esses pensamentos assim, falando, ah, eu sou um fracasso, provavelmente tu não vai querer fazer as coisas que vão te proporcionar esse sentimento de que tu consegue fazer algo, de que tu não é um fracasso. Se tu acredita que tu realmente é, tu não vai agir pra não ser. Por isso que aqui é muito importante tu começar a prestar atenção no que tu tem dito pra ti ao longo do dia. Quais são os tipos de pensamento que tu mais tá alimentando sobre ti mesmo? E eu não digo aqui pra tu começar a forçar aí um pensamento positivo, né? Meio que aquela positividade tóxica, né? De não, agora eu vou ignorar tudo isso e vou começar a agir de uma forma mais positiva. Mas de tu começar a observar o que tu pensa e não levar isso como uma verdade. De tu conseguir ter esse pensamento crítico sobre esses pensamentos que estão te afetando aí. É por isso que a gente trouxe aqui nos outros episódios, né? Nos vídeos anteriores, sobre essa questão dos pensamentos, pra gente conseguir aprender a identificar quais são esses pensamentos, começar a refletir sobre eles, questionar um pouquinho pra diminuir a força que eles têm.
Então é assim que a gente vai conseguindo fortalecer a nossa autoestima. A gente vai vendo que esses pensamentos eles não são sempre verdade. Pode ser que eles tenham um pouquinho de verdade ali, mas não são esses pensamentos que vão definir a pessoa que tu é. A mudança em relação à autoestima, ela começa com uma coisa simples, que é tu colocar um pouquinho de autocompaixão pra ti. Em vez de tu te xingar quando tu tá errando, tu tentar pensar um pouquinho de, ok, eu vou cometer um erro aqui ou ali, e eu posso tentar consertar isso, eu posso aprender com os meus erros, fazer diferente. Então, ao invés de tu ficar te xingando aí se tu comete algum erro, tentar ver isso com um pouco mais de autocompaixão. E se é uma coisa que é difícil pra ti ter esse tipo de postura contigo mesma, tenta pensar aí como que tu falaria isso pra outra pessoa, se fosse uma amiga tua passando por essa situação, porque isso pode te ajudar a colocar as coisas um pouquinho em perspectiva. Ninguém vai melhorar se ficar se tratando como se fosse um lixo. Vamos pegar de exemplo aí que tu quer, sei lá, se tornar melhor na corrida. Tu não vai se tornar uma melhor corredora se tu nunca treinar, ou se tu nunca ir correr porque tu acha que tu não vai conseguir. Se tu quer aprender uma língua nova, tu quer aprender inglês, tu não vai aprender a língua se tu ficar ali pensando, eu não consigo, eu não tenho capacidade pra isso. Tu vai aprender se tu for lá e fazer as coisas que tu precisa, se tu estudar, se tu treinar. Então a tua postura diante dessas situações é o que vai fazer realmente a diferença. Uma autoestima saudável não é tu ser uma pessoa perfeita, é sobre tu conseguir entender que tu tem valor mesmo que tu tenha falhas. E pra te ajudar a observar melhor como que tu tá te tratando aí, né, como que tu fala contigo mesmo, que eu preparei o exercício de hoje. Tu vai pegar aí, tu vai anotar quais são os principais pensamentos que tu tem sobre ti e tu vai refletir um pouquinho sobre eles. De onde que eles vêm, como que eles te afetam e como que tu pode responder a esses pensamentos de uma forma mais gentil e realista. O link para baixar esse exercício tá aqui na descrição desse vídeo. E se tu acha que esses vídeos dessa série que a gente tá fazendo para te ajudar a organizar o teu caos mental aí, né, organizar os pensamentos, os sentimentos, se tu acha que eles estão te ajudando, compartilha isso com alguém que tu acha que também vai se beneficiar de aprender aí a cuidar melhor da própria mente. Esse é o 5º vídeo que a gente tá falando sobre esse assunto, a gente tá aprendendo a identificar os pensamentos automáticos, as crenças, a nomear as nossas emoções. E esses vídeos eu fiz eles mais curtinhos pra gente conseguir ir absorvendo aos pouquinhos esses conteúdos, né, pra que a gente consiga fazer sentido disso tudo no final. Então, se tem algum vídeo aí que já saiu, tem algum conceito que tu acha que tu precisa melhorar naquilo, tu pode sempre voltar e consultar ele de novo. E não vamos esquecer que junto de cada vídeo a gente tem esse PDF com exercício e também tem um post em texto que é meio que um resumo do que foi falado no vídeo, se tu quiser consultar de uma forma mais fácil. E o próximo vídeo agora vai sair na quinta-feira e a gente vai aprender aí como regular as nossas emoções mais intensas. Então, até mais!